Oi meninas, então vamos lá para fazer nossa massa de pizza. Bom, essa massa de pizza é bem fácil. Há certas receitas que dizem que ela vai 3 ingredientes, mas eu discordo um pouquinho disso, porque a gente tem que procurar fazer as coisas da maneira mais simples para que quem tá em casa consiga fazer também. Então, eu vou utilizar 4 ingredientes: iogurte natural integral. Qualquer iogurte integral natural, não precisa ser o grego. Tem receitas por aí também dizendo que tem que ser o grego, não precisa ser o grego. Farinha de trigo sem fermento pode ser utilizada. Aqui tem o fermento, então, óbvio, né? Se for utilizar farinha sem fermento, tem que adicionar o fermento. E se for utilizar farinha com o fermento, não se usa o fermento. E eu vou colocar também uma pitadinha, vocês podem ver que olha só o tamanho do copinho. É uma pitadinha de nada, ó, de sal, tá? Bem pequenininha mesmo. Aqui eu estou fazendo 2 receitas porque eu quero que dê 2 pizzas. E eu acho que vai sobrar um pedaço de massa. Eu vou fazer para esses 2 discos aqui, ó. Ó, é um disco de tamanho médio. Então, eu quero fazer esses 2, eu acho que vai sobrar um pedaço ainda. Eu estou utilizando esse iogurte aqui, ó. O Batavo, mas não precisa ser o Batavo, pode ser qualquer marca. Esse aqui foi meu marido que comprou, então ele comprou dessa marca, mas não precisa ser, tá? E só tem que ser integral, tá, gente? Não compre desnatado, nem semi-desnatado, tem que ser o integral. Bom, eu vou fazer a pizza com recheio de calabresa. Então, eu vou utilizar calabresa, linguiça calabresa, mussarela, molho de tomate, 4 colheres de sopa de molho de tomate eu vou utilizar. E mais ou menos uma colher de sopa de orégano. Bom, gente, então, agora eu vou passar a câmera pro meu marido, o meu assessor, segurar para vocês acompanharem o passo a passo. Gente, eu não vou aparecer nesse vídeo porque eu não estou devidamente arrumada, tá bom? Bom, nós vamos começar misturando os ingredientes secos, que aqui no meu caso é a farinha, o fermento e o sal. Vou misturar bem na farinha para ficar mais homogênea essa mistura, porque depois vai ser mais fácil de a gente misturar o iogurte. Ó, mistura um pouquinho. Gente, eu não falei das quantidades, né? Eu estou utilizando aqui 2 xícaras de chá de farinha de trigo, tá? 2 potes de iogurte natural, 2 colheres de sopa de fermento em pó químico e uma pitadinha de sal, tá? Eu utilizei como medida esse copinho aqui, ó, que é o copinho da máquina de fazer pão, da panificadora. Mas é a mesma medida de xícara, tá? É a mesma. Então, quem tiver esse aqui é a mesma medida, é uma medida de uma xícara normal. Bom, então, após misturar a nossa farinha, o fermento e o sal, a gente vai passar para um recipiente maior. Lembrando, gente, que fazer massas vai muito do tato, tá? Aqui hoje está bem chuvoso, mas ao mesmo tempo está quente. Então, vamos ver como é que a massa vai se comportar. Porque
É para ir toda essa quantidade de iogurte para essa quantidade de farinha. Mas vamos ver se vai ir mesmo. Eu vou reservar um pouquinho do iogurte e vou misturando aos pouquinhos. Mas é bom você reservar um pouquinho de farinha além, porque pode ser que vá utilizar, tá? Ó. Ela não fica uma massa dura, então, portanto, eu vou utilizar o resto. Ela fica uma massa bem fofinha. Então, agora eu estou misturando com uma colher. Ó, fica uma massa bem macia. Mas depois o negócio é colocar a mão na massa mesmo. Ó. A farinha já se agregou quase que toda, ó. E o ponto dela é o ponto dela soltar das mãos. Então, ó, ela já tá quase soltando da vasilha, ó. Tem um pouquinho de farinha no fundo ainda, que eu vou tentar soltar pra ela ficar mais sequinha pra eu conseguir sovar. Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha aqui, porque eu senti que a massa ficou muito úmida pra sovar. Então, eu vou acrescentar mais um pouquinho. Isso realmente me agonia. Vou pegar mais um pouquinho de farinha, pra eu conseguir limpar minha mão. Bom. Agora sim, gente. Vamos lá sovar nossa massa. Fica uma massa bem macia. Ó. Parece que ela ainda tá meio úmida. De repente, ela precisa um pouquinho mais de farinha. Mas ela tá bem macia. Eu vou colocar mais um pouquinho, porque ela tá pedindo. Realmente, o tempo tá bem chuvoso. Está chovendo desde ontem, então alterou bastante a textura da massa. Ó, agora vai dar. Só continuar sovando assim. E olha, gente, tá bem macia, ó. O iogurte deixa a massa, ó, bem macia. E é assim que ela tem que ficar. Por isso, cuidem. Bom, gente, então, eu não sei se essa câmera não parou de filmar um pedaço. Mas, caso parou de filmar, eu só acertei a textura da massa, fui colocando farinha aos pouquinhos pra acertar, né? Porque, como eu disse, aqui está chovendo muito e está muito úmido. Então, eu fui colocando farinha aos pouquinhos
Mais ou menos uma meia xícara de farinha eu coloquei pra conseguir chegar a esse ponto aqui, ó. Que ela não gruda na mão e que está super macia, ó, tá? Claro que ela está grudando porque a minha mão tá suja, mas ela, ó, dá pra sovar tranquilo. Então, ó, na verdade ela ainda tá pegando um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. Gente, vão colocando aos pouquinhos, tá? Pra quem nunca fez massa, pode achar que está dando errado, que não vai dar certo, mas não é isso, tá? É que está muito úmido mesmo, até eu estou me apavorando, assim, da quantidade de umidade que tem. Mas, ó, ela absorveu super bem até agora a quantidade de farinha que eu coloquei. Então, é porque realmente precisava. Agora, eu acredito que está boa. Eu vou dar mais uma sovadinha nela. E nós vamos deixar essa massinha descansar por 10 minutinhos, tá? Tô com a minha mão suja. Mas essa aqui é a textura dela, ó. Eu não estou gostando que ela tá grudando na minha mão pra mostrar pra vocês. Deixa eu limpar minha mão. Eu acho que essa massa vai dar umas 3 pizzas daquele tamanho ali que eu mostrei pra vocês. Ó, agora sim, ó. Então, essa aqui é a textura dela, tá? Fica uma massa bem gostosa, ó. Bem macia. E nós vamos cobrir com um pano e deixar ela descansar por 10 minutos. Daqui 10 minutos eu mostro pra vocês. Bom, meninos, então, aqui eu já estou colocando num disco. Gente, esse disco, antes que me perguntem, isso aqui são aqueles pratos de micro-ondas, ó. Aqui tem um encaixezinho. Isso aqui foi de 2 micro-ondas que estavam estragados, que meu marido aproveitou os pratos, né, pra não colocar fora. E eu gosto muito de assar pizza neles, porque são melhores do que formas de alumínio, né? Então, eu fiquei com muita pena de jogar fora. E eu guardei os pratos pra utilizar como prato de pizza. E eles são muito bons, não estouram porque são... Eles são de vidro temperado, né? Bom, meninas, como vocês viram, ó, deu pra me colocar num prato e sobrou mais 2 porções iguais, ó. Eu dividi em 3 e sobrou mais esse tanto de massa aqui. Então, no caso, daria 3 pizzas desse tamanho aqui. Bom, depois de colocar aqui no disco, a gente vai furar com um garfinho toda a massa, ó. Pra que não fique bolhas, pra que ela não cresça demais. Porque aqui em casa a gente gosta de pizza com a massa bem fininha. Então, por isso que é bom furar. Se você gosta mais altinha, não tem necessidade de furar, tá? Não precisa abrir com rolo. Eu vou mostrar pra vocês direitinho no outro prato. Bom, eu vou colocar 1 colher de sopa de molho no centro da pizza e já vi que vai ser pouco, então eu vou colocar 2 e vou espalhar
porque eu não gosto de pizza seca também. Ó, espalhar bem espalhadinho. Eu aqui estou utilizando molho pronto, mas se vocês não gostam de utilizar o molho pronto, dá pra fazer o molho caseiro. Eu não fiz, na verdade eu prefiro o molho caseiro, mas eu não tenho tempo hoje. Então o recheio, como eu disse, vai ser de mussarela e calabresa. Então, depois de colocar um molho, eu venho com a mussarela, eu rasgo assim, ó. Assim. E pego uma fatia e coloco nesses pedacinhos que ficaram sem queijo. Aqui não tem muito segredo, gente. Ó. Vai colocando como vocês desejarem. E arrumando as calabresas. Lembrando que a calabresa eu só tirei a pele dela e cortei em rodelinhas. O Márcio tá passando um apuro ali pra gravar, porque ele tá coentro. Bom, gente, então aqui pra encerrar, eu vou espalhar o orégano. Bem espalhadinho. Aqui houve um acidente, por isso que meu marido tá rindo. Bom, gente, então ela fica assim, ó. Eu vou colocar a outra no disco. E deixa eu mostrar pra vocês como é que eu coloquei. Eu untei com óleo, tá? Tá untado com óleo. Aproveitar. Então, eu vou pegar uma parte dessa massa. Ó. Aqui vai ficar um pouquinho de orégano, porque tinha na minha mão, tá? Mas não tem problema. Vou untar um pouquinho com óleo a minha mão pra eu conseguir espalhar. E assim, gente, é só empurrando, ó. Vai empurrando com os dedos. Não tem necessidade de abrir com rolo. Na verdade, nem dá pra abrir com rolo, porque ela fica uma massa muito macia. E se começar a colocar farinha, daí ela vai perder a textura dela. E eu acho que é isso que deixa essa massa gostosa. É a textura que a maciez que o iogurte dá pra ela. Bom. Então, aqui, ó, tá pronto. Vocês viram que é bem rapidinho. E sobrou aquele tanto ali que vai dar pra mais uma pizza. Fazer o mesmo processo dos furinhos. Pronto. E agora, vou fazer o mesmo processo, colocar um molhinho. E espalhar. Eu vou pegar mais um pouquinho de molho, porque... Ó, vou colocar mais uma colherinha de molho. E o mesmo processo, tá? Molhar ela. Gente,
esse vídeo vai ficar um saco, porque deve estar balançando horrores, né? Bom, vou colocar a mussarela. Essa aqui eu vou rasgar assim, meio que de qualquer jeito, porque como vai dar uma pizza a mais, eu comprei pouca mussarela, então eu quero que sobre pra outra também. Então eu rasgo assim, meio que indiscriminadamente assim, mas tá bom. E colocamos novamente a calabresa. E eu gosto de bastante calabresa, gente. Aquelas miséria de 2, 3 rodelinhas de calabresa com a gente não rola. E o orégano. Aqui a gente gosta bastante de orégano, então eu coloco bastante. Então é isso, meninas. Eu vou fazer a outra pizza, que sobrou bem direitinho a calabresa pra outra. Vou colocar o forno para aquecer a 200 graus, para assar a nossa pizza. E quando estiver pronta, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Bom, meninos, então esse é o resultado final da pizza. O Andrew tá querendo pôr a mão, tá tinindo. E como vocês podem ver, ficou apetitosa. Eu vou tentar inclinar um pouquinho, mas ela tá tinindo, ó. Gente, pra quem fazer nesses pratos aqui, ó, não esqueçam de untar com azeite e polvilhar a farinha, tá? Porque eu esqueci de polvilhar a farinha, eu tive que levantar ela com uma espátula e colocar um pouquinho de farinha. Porque senão eu não ia conseguir cortar ela depois, tá? Ela ficou soltinha. Mas não esqueçam de polvilhar a farinha depois do óleo. Nós já cortamos uma. E eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é aquele restante da massa que eu fiz naquela forma de alumínio. Numa forma de alumínio, na verdade, não mostrei pra vocês. Porque ela é muito feia. Mas eu vou mostrar. Ó, eu fiz nessa forma aqui. Só tem as migalhas. Mas então, eu quero mostrar a massa pra vocês. Ó, ficou bem douradinha embaixo. E a textura dela, gente, é bem macia. Muito boa mesmo. Ó. Fica bem macia. Ó o queijinho puxando, ela tá quentinha ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Fica muito boa a massa, ela fica baixinha, que nem a gente gosta. E fica muito deliciosa, aconselho vocês a fazer. A receita certinha eu vou deixar lá no blog, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!